Netanyahu disse no início da guerra: vamos resgatar cada refém e tirar todo mundo de Gaza, se Netanyahu diz isso. Vidas foram perdidas por falta de equipamento necessário, o que é muito triste e uma acusação à política de Biden. Eu, diferente de você, não quero dar nenhum crédito ou gratidão ao governo Biden. Nossa, Biden veio e expressou solidariedade a Israel depois que 1.200 pessoas foram massacradas, estupradas e assassinadas, e então 250 foram sequestradas para Gaza. Me desculpe, foi um absurdo eles terem feito isso. Shalom e bem-vindo a mais um episódio de Israel em Diplomático. Sou Mark Regev, apresentador, junto com minha co-apresentadora Ruthie Bloom. Como de costume, hoje é 28 de janeiro e a importância de hoje é a última. O refém israelense Hongvili está sendo enterrado hoje em Israel, com sua família, seus amigos e todo o povo de Israel presentes apoiando este último refém que foi trazido de Gaza. Como você se sente em relação a tudo isso? Ruthie, bem, posso te dizer uma coisa. Sabe, o país inteiro realmente quase não havia um olho seco com o retorno de Hongvili. E vou te contar, antes de chegarmos à coletiva de imprensa do primeiro-ministro Netanyahu ontem à noite, na qual ele, ao que parece, enfureceu totalmente os ex-funcionários do governo Biden. Deixe-me só. Acho que é realmente importante mostrarmos o quanto nossos soldados das FDI são incríveis e como eles reagiram depois da localização. Aliás, arriscando as próprias vidas. Ao localizar o corpo de Hongvili e quando saiu a notícia de que ele havia sido encontrado e seria trazido de volta para Israel, vamos ver como eles reagiram. Veja, é assim que nossos meninos, nossos homens agem. Eles não apenas lutam, eles cantam, eles agradecem a Deus. Eu sinto vontade de chorar, mesmo assistindo isso pela 100ª vez. Eu gosto de dizer que, quando ainda estavam procurando pelo corpo de Hongvili, eu ficava pensando no que eles estavam passando. Porque você disse corretamente, eles estão em Gaza e podem ser alvo do Hamas, especialmente quando há um grupo inteiro de soldados israelenses fazendo outra coisa. O Hamas poderia ver isso como chance de lançar uma bomba, foguete ou atirar. Assim, eles arriscavam a vida apenas por estarem ali. Mas eu também estava pensando que eles estavam indo para a direita, procurando o corpo desse refém israelense falecido, entre outros corpos. E deve ter sido emocionalmente muito, muito difícil passar de corpo em busca do refém israelense que todos nós estamos procurando, porque ele foi enterrado, aparentemente pela Jihad Islâmica, simplesmente jogado em uma vala comum junto com vítimas palestinas, e que esses soldados conseguiram fazer esse trabalho muito difícil e, tenho certeza, angustiante de passar por corpos, até encontrarem um dos reféns israelenses para retirá-lo da vala comum e levá-lo a Israel para o sepultamento. Muito emocionante, eu acho, como eu disse, muito difícil fazer esse tipo de trabalho. Não tenho certeza se eles são especialmente treinados para esse tipo de trabalho. Eles são soldados de combate. Sim, mas mesmo assim, eles fizeram. Eles sabiam a importância do que faziam e dá para ver a reação deles ao encontrar o corpo. Isso também vai nos levar ao tema da raiva entre ex-funcionários do governo Biden, que tem muita ousadia. E por que que isso é relevante? Porque, como você disse, esses são soldados que tiveram que desenterrar covas, valas comuns que poderiam facilmente estar armadilhadas. Durante toda a guerra, havia casas armadilhadas, o Hamas e a Jihad Islâmica armavam armadilhas, os soldados estavam em perigo o tempo todo e foram mortos. Quando seus veículos eram emboscados ou passavam por cima de bombas à beira da estrada, ou quando entravam em casas à procura de armas, terroristas e reféns, claro, havia bombas.
Então, na coletiva de imprensa do primeiro-ministro Netanyahu, ele, além de ter elogiado o heroísmo dos soldados e do próprio Hongvili, que foi um herói incrível. No dia 7 de outubro, ele foi morto depois de matar, sozinho, mais de uma dúzia de terroristas. E ele foi ferido e só foi morto quando ficou sem balas, e então foi morto e seu corpo foi arrastado para Gaza. E vale ressaltar que ele não estava de serviço. Ao saber da crise, saiu de casa e levou 1 hora até a linha de frente. Ele vestiu o uniforme, ele fazia parte da Polícia de Israel, de uma unidade especial, vestiu o uniforme e saiu para fazer isso sozinho. E uma das coisas que a mãe dele disse foi que ele foi o primeiro a entrar e o último a sair. Mas por que que isso é relevante para o Biden? Por que o primeiro-ministro Netanyahu, quando ele terminou sua fala e estava prestes a encerrar as respostas aos jornalistas, ele disse: "Eu tenho algo a acrescentar", ele disse. Sabe, em 2024 nós tivemos. Houve muitos soldados israelenses que perderam suas vidas por falta de munição, e isso foi devido a um embargo, estou apenas parafraseando, aliás, um embargo pela administração Biden naquela época. O que sabíamos na época, ele também disse, então você não pode fazer isso. Mas se vocês nos negarem armas, aliás, armas e tratores D9 e todo tipo de coisa, munição, etc., que Israel pagou. Não foi isso, não foi um presente. Israel pagou por tudo isso. E isso estava sendo retido por razões políticas do Biden. E, como resultado, soldados são mortos. E o motivo pelo qual ele mencionou isso, e aliás, na época, ele disse ao secretário de Estado Antony Blinken: ouça, se você fizer isso, nós vamos lutar com unhas e dentes. Se for preciso, preferimos não fazer, mas vamos. Então, quando ele mencionou isso de passagem e como, quando o governo Trump assumiu, esse problema foi resolvido, então, claro, todo mundo no governo Biden que trabalhou com o Biden ficou furioso e o chamou de mentiroso. E isso está em todas as redes sociais e eles têm coragem porque realmente fizeram isso. E eu acho que é muito importante enfatizar isso agora. Então eu quero colocar isso em contexto, se você me permitir, não é isso. Acho que ele foi direto com o governo Biden, mesmo sabendo que seus comentários teriam consequências. Ele começou falando sobre o preço que Israel pagou para tirar todos os reféns, e foi nesse contexto. E ele falou, ele não. Ele foi diplomático demais para culpar especificamente o governo Biden, ele disse. Meio que até a chegada de Trump havia. Ou seja, ele não usou suas palavras exatas e você disse corretamente que estava parafraseando. Você não fará isso, mas ele foi mais diplomático. Mas não há dúvida, e o governo Biden foi público sobre isso. Eles realmente colocaram limitações em certos tipos de equipamentos que Israel poderia receber, e nós sabíamos disso, e nós sabíamos disso. Netanyahu havia dito publicamente, sim, que se necessário lutaremos com unhas para vencer essa guerra. E então a questão era que o governo Biden não estava fornecendo a Israel todo o equipamento que achávamos necessário para vencer essa guerra de forma rápida e eficaz. Isso é de conhecimento público. O que Netanyahu disse publicamente pela primeira vez foi a questão de isso custou vidas dos nossos soldados? Certo? Isso nunca tinha sido dito publicamente antes. E eu não sei se ele pretendia dizer isso ou se foi um deslize. Já trabalhei para o primeiro-ministro anos atrás e ele também podia errar como qualquer um. Ao falar sem palavras, uma pode sair errada. Eu não sei se ele pretendia dizer isso, mas muitas vezes eu sei. E a verdade infeliz é que quando um político, não só Netanyahu, qualquer político comete um deslize, o que é um deslize? É dizer algo verdadeiro que você realmente não deveria dizer publicamente. E é bem possível que o que Netanyahu disse, infelizmente, seja verdade. Isso não significa que não havia suprimentos restantes nos depósitos israelenses de munição e equipamentos e assim por diante. Mas se isso ocorreu e ele fala do início de 2024, quando discutíamos entrar em Rafah, a administração americana foi muito dura conosco, certo? Isso foi antes da guerra no Líbano terminar, isso foi antes de termos a guerra com o Irã, certo? E então Israel provavelmente precisava manter estoques, certo? Para que pudéssemos lidar com as ameaças no norte e as ameaças mais distantes vindas do Irã. Então isso não significava que tínhamos ficado sem munição, só significava um planejamento adequado de como usar nossa munição. Significava que talvez tivéssemos que ser mais restritivos com alguns dos nossos equipamentos.
E isso, se Netanyahu disse, se ele disse ou deveria ter dito ou não deveria ter dito, isso já é uma questão totalmente diferente. Mas se ele diz que vidas foram perdidas porque não tínhamos todo o equipamento necessário para fazer o trabalho, isso é algo muito triste. E é uma acusação contra a política de Biden. Olha, pode ter sido um deslize, como foi dito, quero dizer. Nós sabemos, antes de tudo, que é verdade, e pode ter sido um deslize. Mas eu não acho, porque ele disse isso em um. O outro contexto em que ele disse isso foi que precisamos ser mais independentes. Precisamos fortalecer nossa indústria militar doméstica para que isso não aconteça novamente, para que não fiquemos dependentes como ficamos antes. Ah, e ele também disse isso ao presidente Trump. Essa foi uma mensagem geral. Ah, também foi, na minha opinião, e é por isso que fico feliz que ele tenha dito isso. Independente da intenção dele sobre a perda dos soldados, ele também estava dando um sinal para. Havia muitos, jornalistas hostis na multidão, não todos hostis de forma alguma, mas sabemos de certos canais de TV e jornais hostis que culpam Netanyahu não só pelo 7 de outubro, pelo massacre, mas também o culpam pela perda de vidas em Gaza, de soldados e de reféns. Apesar do fato de que havia uma guerra acontecendo e considerando a perda de reféns vivos que entraram em Gaza, que foram mortos pelo Hamas. Porque, de acordo com o grupo anti-Netanyahu, porque eles ouviram aviões israelenses ou soldados se aproximando de um túnel, bem, que pena, perdemos mais soldados do que perdemos soldados. Tentando encontrar os reféns e considerando que todos os últimos reféns foram devolvidos mortos e vivos. E isso é algo realmente crucial de destacar, porque Netanyahu disse no início da guerra: nós vamos resgatar cada refém e tirar todo mundo de Gaza. E isso inclui 4 israelenses que estavam lá desde 2014 e um pouco depois também. 2 israelenses que tinham entrado em Gaza e 2 corpos de soldados mortos na guerra de 2014. Não há mais israelenses em Gaza. E imediatamente após o retorno de Gavili, e essa cena linda, e aliás, como você disse, o funeral dele está acontecendo hoje. A esquerda e os anti-Netanyahu, como quiser chamar, você pode dizer o centro, ou seja lá o que for. O pessoal anti-Netanyahu começou a atacá-lo e a dizer que Gavili poderia ter sido devolvido meses antes e que Netanyahu queria os reféns mortos. E toda a questão dele era, todo o motivo dele para prolongar a guerra era se manter no poder. Foi um absurdo eles terem feito isso. Quando ele disse isso, passava 2 mensagens. Uma era a necessidade de fortalecer nossa produção militar interna para não dependermos tanto dos Estados Unidos ou de outros. E a segunda era que vidas de soldados foram perdidas como resultado das políticas de Biden, e não só isso. Não foi só porque as FDI estavam chegando ou porque o Hamas ouviu as FDI se aproximando e executou reféns. Então, eu quero dizer algo, acho que precisa ser dito nas semanas imediatamente após o terrível massacre de 23 de outubro. Então, o presidente Biden veio aqui e deu total apoio, e esse apoio foi muito, muito importante nos primeiros dias. E devemos reconhecer isso e acho expressar gratidão. Mas não há dúvida de que quando 2024 chegou, ou melhor dizendo, quando o ano novo começou, a administração Biden ficou muito rígida com Israel, e eu me lembro claramente de que altos funcionários diziam: não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo, e eles impuseram aquelas sanções ou certos sistemas de armas e assim por diante. E o Hamas entendeu a mensagem de que os americanos estão tentando conter Israel, que eles não vão permitir que Israel termine o trabalho. E eu acho que, do ponto de vista dos objetivos declarados da administração Biden, era tirar todos os reféns e acabar com a guerra. Isso, na verdade, foi contraproducente porque eles estavam dando falsas esperanças ao Hamas. Tudo o que o Hamas precisa fazer é aguentar firme, suportar a dor. No final, a administração Biden vai segurar Israel.
e eles não vão conseguir terminar o trabalho. Eles só precisam esperar até que a administração Biden controle Israel ou não. Se isso é verdade ou não, não importa. Mas o Hamas acreditava que isso era verdade por causa dos comentários deles. E nós lembramos especificamente dos comentários sobre Rafa. Você sabe, vocês não deveriam entrar em Rafa. Isso não é o certo. Nós não apoiamos isso. E eles publicamente, você sabe, falaram sobre as restrições de armas para o Hamas. Isso foi um presente da forma como eles viam o mundo. Não acho coincidência. Quando Donald Trump assumiu, conseguimos o cessar-fogo porque ele disse publicamente que Israel podia entrar lá e terminar o trabalho. Como ele falou, todo o inferno vai se soltar e afins. Foi quando o Hamas entendeu que Israel tinha a capacidade e o sinal verde de Washington para terminar o trabalho, certo? E com todas as armas de que precisávamos. Não tenho dúvida de que isso contribuiu para conseguirmos o acordo de cessar-fogo que obtivemos no final do ano passado ou perto do final do ano passado. Sem dúvida, mas eu, diferente de você, não quero dar nenhum crédito ou gratidão ao governo Biden. Nossa, Biden veio e expressou solidariedade a Israel depois que 1.200 pessoas foram massacradas, estupradas e assassinadas, e depois 250 foram sequestradas para Gaza. Me desculpe. Uau, um aliado, o maior aliado de Israel, aliás, e Israel também é o maior aliado dos Estados Unidos. Nossa, eles expressaram solidariedade quando jihadistas sedentos de sangue massacraram todo mundo. Então eu não dou nenhum crédito a eles por terem qualquer tipo de crítica. E essa não foi a única coisa da qual o Hamas tirou, digamos, esperança. Também foram os protestos da esquerda israelense nas ruas, gritando que tudo isso aconteceu agora. Claro, eu não me importei com os protestos sobre o dia 7 de outubro. Nós deveríamos ter protestado nas embaixadas, deveríamos ter protestado na ONU, em Bruxelas e em todos os lugares. Não atacar Netanyahu enquanto estamos no meio disso, dando ao Hamas a mensagem de que tudo o que a esquerda queria era acabar com a guerra, fazer um acordo para devolver os reféns e ceder às exigências dos terroristas. E, aliás, temos que lembrar que o motivo pelo qual Sinwar, que foi o mentor de todo o massacre de 7 de outubro, foi libertado em uma troca de prisioneiros por Gilad Shalit, todos aqueles anos atrás. E sim, isso foi feito por Netanyahu, mas Netanyahu só fez isso porque o país inteiro estava pressionando ele e, de novo, dizendo: você vai ser responsável pela morte de alguém. Então, eles têm muita cara de pau. Eu não agradeço ao Biden de jeito nenhum, só agradeço a Deus que Kamala Harris não acabou presidente, porque ela foi abertamente hostil ao Netanyahu desde o começo e a Israel, não só ao Netanyahu. E é por isso que eu não dou nenhum crédito e nenhum agradecimento a eles. E sim, o governo Trump foi um aliado sólido, apesar das diferenças. E eu tenho muitas críticas próprias sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e como o governo Trump está lidando com isso. Eu diria que, na questão dos reféns, o Hamas são maus agentes. Sim, eles são maus, são terroristas, são extremistas islâmicos. Eles não têm escrúpulos em matar israelenses, nem se importam com palestinos. É isso que são. Eles são pessoas muito, muito más, mas são espertos. E eles entenderam que a questão dos reféns é um nervo exposto na sociedade israelense. Eles entenderam que tem reféns, tem influência, e que a sociedade israelense, de baixo para cima, sim, tanto na base quanto na liderança, valorizamos muito, muito a vida do nosso povo. E ao fazer reféns, eles sabiam que tinham ativos estratégicos. E nós costumávamos ver todos esses vídeos de reféns agora. E o que é um vídeo de refém? Alguém aponta uma arma para uma pessoa faminta e assustada e faz com que ela diga algo que precisa ser dito, certo? E o que o Hamas estava mandando os reféns dizerem sob a mira de uma arma, sim, que o governo israelense me negligenciou, me abandonou, que os ataques israelenses a Gaza estão me colocando em perigo, certo? E a única maneira de me tirar daqui é fazer o acordo que o Hamas quer. Essas eram as 3 mensagens, mas infelizmente muitas pessoas em Israel simplesmente repetiram essas mensagens. Tudo é culpa do governo israelense e de Netanyahu, pois os ataques militares em Gaza colocam os reféns em risco em vez de ajudá-los. E, claro, temos que concordar com todas as exigências do Hamas. Até um famoso membro do tradicional partido de oposição, o Yeshid Lapid, apoia isso.
Miki Levy disse, devemos concordar com qualquer preço, repetindo isso 3 vezes para tirar nossos reféns de lá. Em outras palavras, o Hamas nos entrega um pedaço de papel e nós simplesmente assinamos na linha de baixo. E eu acho que, olhando para trás, espero que muitas pessoas que têm cérebro entre as orelhas pensem muito bem sobre isso. Como eles caíram no jogo de propaganda do Hamas? Disseram que o principal era tirar todos de lá. Netanyahu, com suas políticas, fez isso. Mas será que teriam conseguido tirar todos e o Hamas, se tivesse concordado, libertaria alguém? Especialmente se concordássemos com todas as exigências deles, que teríamos que recuar para as linhas de antes de 67, para as linhas de antes de 7 de outubro, que teríamos que libertar todos os reféns deles. Os terroristas Nakba, cruzaram a fronteira e cometeram massacre, estupros e decapitações. Certo? Teríamos que concordar e assinar que não voltaríamos para Gaza. Você acha que conseguiríamos tirar todos os reféns? Duvido muito. Eu concordo completamente com você. Só quero dizer, você diz que espera que alguém, todas essas pessoas, qualquer um com um pouco de juízo, venha a perceber isso. Não, tudo o que eles estão fazendo é insistir ainda mais nisso. Nenhuma pessoa disse, uau, preciso te contar, ninguém em Israel e provavelmente fora de Israel também, independentemente de termos apoiado ou não o Netanyahu, isso é irrelevante. Ninguém acreditava, e isso me inclui, ninguém acreditava que todos os reféns iam sair de Gaza. Preciso te contar a verdade. Eu sempre fui cética sobre qualquer um deles voltar, ou talvez só alguns aqui e ali, e houve algumas operações de resgate. A gente continuava dizendo, olha, esses não são os dias de Entebbe, não podemos resgatá-los, e o Hamas nunca vai desistir, e mesmo que eles libertem alguns, sempre vão manter outros. Então, e por aí vai. Ninguém. Vamos encarar, vamos ser honestos aqui. E toda vez Netanyahu dizia, eu juro, eu prometo que vamos tirar cada um deles de lá. Às vezes eu pensava, eu queria que ele não fizesse promessas que talvez não pudesse cumprir. Eu sei que ele tinha a intenção. Obviamente, eu não estava duvidando da sinceridade dele em querer fazer isso, e eu não estava duvidando das declarações dele sobre como precisamos de pressão militar. Eu não duvidava dele de jeito nenhum, mas eu realmente não acreditava que nós iríamos fazer isso, e aconteceu. E ele merece todo o crédito por isso. Me desculpe, porque quem poderia imaginar que isso aconteceria? É um milagre de verdade. E nenhum dos opositores, nenhum jornalista, nenhum político, nenhum dos manifestantes nas ruas, nenhum deles disse, ninguém disse, bem, pelo menos ele cumpriu essa promessa. Tudo o que eles dizem é, grande coisa. Ele poderia ter salvado essas pessoas meses atrás, eles estão inventando mentiras sobre ele e isso me deixa louca. Quer dizer, a gente sabe quem são essas pessoas e sabemos que estamos entrando em um ano de eleição. Então, é claro que eles querem derrotá-lo. Mas deixa eu dizer uma coisa: se essas pessoas acham que isso vai ajudá-las eleitoralmente, ficar acusando o primeiro-ministro e o governo dele de ter querido reféns mortos. Se eles acham que isso vai trazer votos para eles nas urnas, estão muito enganados. Então, por mim, continuem. Tudo o que vocês vão conseguir é aumentar os mandatos da direita, da ala direita. Então vou dizer o seguinte, como você, eu também era muito cético sobre conseguirmos tirar todos os reféns. No início, lembro que havia mais de 250 reféns em Gaza. Pensei que talvez conseguíssemos tirar um grande grupo, mas não todos. Israel ainda tem um trauma nacional de um piloto israelense, ou, nesse caso, ele era um navegador que foi abatido no Líbano nos anos 1980, Ron Arad. Até hoje não sabemos o que aconteceu com ele, onde está seu corpo ou se a família teve um desfecho. Pensei que desses mais de 250 reféns capturados, haveria pelo menos alguns Ron Arads cujas famílias jamais saberiam o que ocorreu com eles. Achei que era uma avaliação realista e respeitei o primeiro-ministro por afirmar nosso compromisso em tirá-los. Mas como você, pensei, talvez seja pedir demais. Mas e você sabe, através da sua, eu acho, habilidade em conduzir a guerra, seu relacionamento com o presidente Trump, obviamente ajudou muito, e o apoio americano nisso. O fato da coragem dos soldados israelenses e do público que basicamente apoiou tudo isso. Isso tornou tudo possível. E eu acho, parabéns para você. É uma vitória. E se você falar sobre o impacto político agora, você sabe, como você disse corretamente, estamos entrando em um ano eleitoral. Eu não ficaria surpreso se você visse algumas daquelas declarações sobre as quais falei antes.
Sabe, temos que concordar com todas as exigências do Hamas. E sim, isso pode muito bem fazer parte da campanha eleitoral do Likud. Sim, eles podem mostrar esses vídeos, quero dizer, eles podem querer que isso esteja por aí. Porque de muitas maneiras, certo? Se a oposição política repete o que o Hamas obriga os reféns a dizer diante das câmeras sob ameaça, é preciso questionar isso. Com certeza, e eu vou dizer que Netanyahu disse isso várias vezes. Ele também disse isso na abertura da coletiva de imprensa dele ontem, que havia 3 objetivos de guerra aqui, e um deles era trazer todos os reféns de volta. E eu tenho que dizer, sabe, isso na verdade deveria nos dar mais confiança na capacidade dele de cumprir os outros agora. Eu mencionei antes que certas políticas do governo Trump, sabe, me deixam nervosa e deixam outras pessoas do meu grupo nervosas. E isso é, por exemplo, a política dele em relação à Síria e o que está acontecendo e se ele realmente vai cumprir a própria promessa. Atacar o Irã, atacar a República Islâmica. Aliás, é muito importante não dizer Irã, porque o povo iraniano precisamos deixar claro que eles não são a República Islâmica. Por isso quero fazer essa distinção. Sabe, o presidente Trump, há mais de 2 semanas, acho que agora já faz 3 semanas, ele falou com os manifestantes. Ele mandou uma mensagem para eles. Continuem no Irã, continuem. A ajuda está a caminho? A esperança está a caminho. E então lemos no New York Times que Israel disse: espera aí. Ainda não estamos prontos para sustentar um ataque. Se houver uma retaliação, e Netanyahu realmente disse, se o Irã nos atacar, vamos retaliar com uma força que eles nunca viram antes. Embora você e eu, você sabe que eu sempre disse, parem de dizer que vamos retaliar e vamos agir preventivamente, porque eu não quero ficar aqui como alvo fácil. Nós não queremos ser alvos fáceis. Mas aqui vai uma boa notícia. Toda noite todos vão dormir pensando, vai acontecer hoje? O que está acontecendo? Os Estados Unidos vão atacar? Israel vai entrar? Ou o que for? Mas aqui está algo que o presidente Trump disse ontem. Vamos dar uma olhada no que ele falou sobre o Irã e sobre os preparativos para um possível ataque ao Irã. As pessoas esperavam há 22 anos por isso e estávamos no fim. Eles estavam a 1 mês de ter uma arma nuclear. Precisávamos agir. E, aliás, há outra bela armada navegando lindamente em direção ao Irã neste momento, então vamos ver. Espero que eles façam um acordo. Como alguém com quem às vezes discordo, você e eu, Ruth, como nossos telespectadores e ouvintes já sabem. Mas ele diz algo muito interessante. Ele diz esse armada, ou ele diz belo armadi, a caminho. Então ele faz uma ameaça e imediatamente diz, e ele repete, espero que eles façam um acordo. Espero que eles façam um acordo agora, o tipo de acordo que está na mesa, pelo que entendi, ele diz, desmantelamento total do programa nuclear deles, sem enriquecimento, sem mísseis, ou seja, todo o programa de mísseis balísticos deles tem que acabar. Eles têm que abandonar tudo isso. Eles não podem apoiar os representantes do terror, ou seja, não podem continuar financiando e apoiando o Hamas e o Hezbollah, a Jihad Islâmica e os Houthis, certo? E se eles concordarem com tudo isso e com as milícias no Iraque, isso é importante para os Estados Unidos, onde há muitos soldados americanos, certo? Se eles concordarem com tudo isso, estamos dispostos a fazer um acordo agora. À primeira vista, parece muito inteligente. Ou vamos usar essa bela armada para atacar vocês com força, ou vocês concordam agora com essas condições. Sou cético e posso errar. Disse antes que duvidava de Netanyahu e os reféns, mas estava enganado, ele resgatou todos. Sim, mas sou cético quanto à capacidade dos iranianos de concordarem com todas essas exigências. Parece para mim que, quero dizer, é verdade, eles continuam no poder e mantêm o regime deles e esse tipo de coisa, mas sou cético. Se eles conseguirem concordar com essas exigências dos Estados Unidos, me parece que seria demais para o regime iraniano. Mas vai saber, talvez eles concordem e haja um acordo. Qual é? Primeiro de tudo, não importa se eles concordam, eles não vão concordar. Além disso, eles não estão em posição de fazer nada. O real despencou, o país inteiro está na lama, tá bom? E esse regime é a única coisa que restou de pé, massacrando. Eles estão massacrando o próprio povo. Não existe um bom acordo que você possa fazer com a República Islâmica. E não importa com que eles concordem, porque eles não cumprem os acordos, mesmo que concordassem. Não existe. Isso é, eu vou dizer que gosto quando o presidente Trump é divertido, sabe? Uma bela armada a caminho do Irã. Ótimo.
Ele espera que eles façam um acordo. Bem, eu não espero. E deixa eu te dizer, essa é a minha mensagem para o presidente Trump. Nenhum acordo com esse regime é um bom acordo. Pergunte às pessoas massacradas todos os dias. Isso não existe. Estou esperando novamente. Você diz ser cética. Eu não usaria essa palavra. Não sou cética. Eu sei que não se pode fazer acordo com jihadistas, não pode, e vamos ver o que acontece em Gaza, etc. Mas a questão é sobre o Irã. Tudo o que posso dizer é que é melhor ele estar se preparando para usar aquela bela armada. Então você está expressando sua preferência e eu estou te dando uma análise da situação. Todo mundo sabe, foi amplamente divulgado, que existe esse canal secreto de comunicação entre Steve Witkoff e o ministro das Relações Exteriores do Irã. E eles estão trocando conversas, estão trocando mensagens no WhatsApp, estão conversando. E eu acho que, se os iranianos levarem essas ameaças dos Estados Unidos a sério, como deveriam, e eu acredito que estão levando, eles responderão para ele e dirão a você: vocês têm 3 exigências principais: nucleares, mísseis e representantes. Nós vamos te dar uma de 3 ou 2 de 3. E o que Trump faz então? E a minha pergunta para você é: você já expressou sua preferência? Sua preferência é: a América entra, o regime muda porque o povo se levanta, não pelos tanques americanos, mas porque percebe que o regime está em risco, e então acontece tudo isso, você sabe. O quartel-general da Guarda Revolucionária, a inteligência e a milícia são eliminados. Talvez o líder supremo e o parlamento também, então o povo se levanta e assume o controle. Ok, essa é a sua preferência, e provavelmente é a minha também. A questão é, qual é a sua análise? Porque se os iranianos, agora vendo essas palavras do Trump, a bela armada se aproximando deles, eles vão dizer: ok, vamos te dar 2 ou 1,5 de 3, e o que o Trump vai fazer então? Ok, você quer a minha análise e não só os meus desejos e sonhos? Sim, a minha análise é a seguinte. Em primeiro lugar, depende de qual parte da administração dele ele realmente vai ouvir. E nem queira que eu fale de Steve Witkoff e Jared Kushner. Ok, porque, sabe, eu sei que muitos israelenses, especialmente o pessoal anti-Netanyahu, simplesmente adoram Steve Witkoff porque dizem que ele salvou todos os reféns. Deixa pra lá, isso é assunto para outro, isso é para outro podcast, ok? Mas temos outras pessoas na administração, Marco Rubio e agora J.D. Vance. Tenho que dizer que ele se posicionou a favor de sim atacar o Irã, o que é interessante. Mas a minha análise é, julgando pelo que Trump tem feito até agora, que ele não vai ouvir Steve Witkoff. Se Witkoff está fazendo esses acordos, e eu acho revoltante que Witkoff esteja conversando com eles, mas sabemos que ele conversa com o Catar, ele simplesmente adora seus amigos cataris, ele e Jared Kushner, e sabemos que eles também têm interesses financeiros no Catar. Mas isso não significa que, portanto, o governo deva se render e fingir que está morto diante de um regime que está entrando em colapso, está implodindo. Mas, como um último suspiro, está apenas matando dezenas de milhares de pessoas inocentes. Então, se não agirmos. E, aliás, ontem foi o dia da memória do Holocausto, o dia da lembrança, e eu acho que não gosto de comparar o Holocausto a qualquer outro genocídio no mundo, porque é algo único e foi contra os judeus. Mas precisamos lembrar, não como os mentirosos que chamaram o que Israel fez em Gaza de genocídio, mas o que precisamos fazer é dizer que estamos vendo, em tempo real, assassinato em massa no Irã. E é nosso dever, como ocidentais, como israelenses, como americanas, fazer algo para ajudá-los, resgatá-los disso e ajudá-los a derrubar o regime deles. Sim? Vou dizer o seguinte: você tem um presidente muito forte e poderoso cuja liderança é sentida por toda a administração. E ele conversou com o secretário de Guerra e o secretário de Guerra e o Pentágono, e neste caso especificamente a Marinha, mas não só a Marinha, na Força Aérea também, prepararam opções para ele. Não sabemos quais são as opções, mas ele precisa escolher. Ele tem opções militares viáveis e recursos na região, podendo usá-los simultaneamente. A equipe dele de negociadores secretos, nesse caso seu amigo Sim Witkoff, está trabalhando em soluções diplomáticas, e no final das contas os dois vão chegar para o presidente e dizer: você tem essa opção ou você tem essa opção?
E eu não sei como o Trump vai decidir, especialmente se o Witkoff conseguir trazer algo que pareça muito bom, obviamente. Se o Witkoff não trouxer nada, o pessoal do Pentágono tem suas opções, certo? E eu não sei qual caminho o Trump vai seguir e vamos ter que esperar para ver. Vimos na Venezuela, sim, ataque cirúrgico muito limitado, muito direcionado, e ele recuou da mudança de regime. É o mesmo regime, apenas com outra liderança. Mas você mencionou o Dia da Lembrança do Holocausto, que foi ontem. E nós, claro, em Israel temos o Yom HaShoah, que é de acordo com o calendário hebraico, logo após a Páscoa, depois do Pesach. Mas o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto foi decidido para ser o dia em que Auschwitz foi libertado no final da Segunda Guerra Mundial, perto do fim da Segunda Guerra Mundial. E eu, claro, penso no meu pai e penso no mundo em que ele nasceu. Ele nasceu na Alemanha em 1931. O povo judeu enfrentava um perigo grave, talvez só tenham percebido quando já era tarde, mas estávamos em risco. E o povo judeu naquela época estava sem lar, sem Estado e indefeso. E o que devemos dizer aos nossos filhos é que hoje o povo judeu não está mais sem lar, sem Estado e indefeso. Nós podemos errar, podemos cometer erros. 7 de outubro, um erro incrível de Israel, um grande erro israelense pelo qual pagamos caro. Mas o fato de termos um Estado, o fato de termos a capacidade de nos defender, isso é uma verdadeira revolução na situação do povo judeu, isso é uma verdadeira mudança, uma mudança significativa. Um povo que foi discriminado e tratado como lixo, tratado pior do que animais. Sim, ninguém extermina animais sem motivo algum. Sim, o fato de agora podermos nos levantar com força, manter a cabeça erguida e nos proteger daqueles que nos odeiam, isso é algo que nunca devemos esquecer. Essa é a revolução sionista de todas as revoluções do século XX. De muitas maneiras, a revolução sionista foi a mais bem-sucedida e todos nós podemos ser gratos por isso. Ah, com certeza. Eu só gostaria de dizer, sabe, infelizmente ou felizmente, seu falecido pai não viveu para ver a explosão do antissemitismo em todo o Ocidente. Agora, não só, ok, nós sabemos no Oriente Médio, mas em todo o Ocidente e na Austrália, para onde ele foi depois do Holocausto. É assim, você diz, nós temos um Estado e temos poder agora, e não estamos mais indefesas, sem Estado ou sem lar. E ainda assim, olha, o que está acontecendo no mundo é algo que precisamos ficar de olho. Não é só que o 7 de outubro em Israel foi uma grande falha de segurança, mas e o resto do mundo? E o que está acontecendo com os judeus mais uma vez? Então eu concordo com isso. Eu acho que o antissemitismo está ressurgindo em todo o mundo, mas a diferença é que os judeus têm um lugar que podem chamar de lar e os judeus podem proteger esse lar. E isso nós não tínhamos no passado. O antissemitismo sempre esteve presente, variando em diferentes ondas, em diferentes períodos de tempo, às vezes mais adormecido, às vezes explodindo de forma muito violenta, mas sempre esteve lá. O que faltava? Um Estado judeu independente. Essa é a grande mudança. Certo, Mark? Bem, digamos que até a próxima semana espero que haja notícias de um ataque ao Irã. E se não houver, o que vamos ter que fazer é nos encontrar exatamente onde começamos. E quem sabe o que vai acontecer no próximo ciclo de notícias. Ansioso para te ver semana que vem, Ruthie? Também estou ansiosa para te ver, Mark.